Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Superintendência da Juventude. Nós somos a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto dos Santos. E o superintendente da Juventude é o pastor Adriano Licidônio. Nós somos da sub-região Centro-Sul, que tem como supervisor o pastor Silvio Machado. Supervisor da Juventude é o presbítero Roque dos Santos. E nós somos da sede de área pioneira, que tem por pastor Ari Couto Gomes. E o nosso líder da Juventude, irmão Rogério, evangelista irmão Rogério. Estamos aqui então com o irmão Rogério, pode cumprimentar, saudar a Juventude. Pai do Senhor a todos que nos assistem nessa noite. Eu creio que nessa noite Deus tem bênção Aleluia. Para todos nós. E o irmão Felipe. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Nós então estaremos aqui abordando um tema muito importante, mas antes disso, eu vou pedir para que você compartilhe este programa, para que vidas sejam alcançadas, para que os nossos irmãos possam aprender também mais da palavra de Deus, assim como nós aprendemos. Compartilhe, comente, você tem liberdade aqui para fazer perguntas, na medida que a gente souber, né? Nós vamos respondendo, e o que a gente não souber fica para o próximo programa. Aí Deus nos dá a luz, segundo a palavra de Deus, e aí nós trouxemos aí a resposta no próximo programa. Então compartilhe, você que não compartilhou, mas nós vamos orar agora, para que Deus abençoe a sua vida e abençoe também este programa. Na medida que o programa vai rolando, no decorrer do programa, melhor dizendo, estaremos orando mais vezes. Então, deixe o seu pedido de oração, a sua necessidade, seu familiar, que nós estaremos orando também. Tá? Deus abençoe. Vamos orar então, irmão Rogério. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor. Mais uma vez, Deus, estamos aqui reunidos. Aleluia. Para fazer, Senhor, mais uma live, trazer, Senhor, mais um tema, um assunto que possa edificar, Senhor, a vida daqueles que estão nessa noite conosco, nos acompanhando. Pedimos, Senhor, a direção do Teu Espírito. O Senhor nos abençoe e nos dê graça, em nome de Jesus. Aleluia. Então nós estaremos aqui falando de um tema muito importante, mas antes de eu entrar no tema, ou melhor, vou dar o tema aqui e depois eu quero lançar uma pergunta para vocês que estão aqui conosco, para que vocês respondam, obviamente. O nosso tema é o seguinte: você decide, o reino de Deus ou o sistema? Está nas suas mãos, esse é o nosso tema. Mas antes de nós entrarmos no tema, eu quero lhes deixar uma pergunta. Qual é o único lugar em que Satanás não conseguiu implantar o seu sistema? Chat liberado, fique à vontade para nos responder. Vou perguntar novamente. Qual o único lugar que Satanás não conseguiu implantar o seu sistema? Eu sei que alguns sabem, a gente conversou sobre o tema com algumas pessoas já sabem. Você que sabe aí pode responder. Você que não sabe também responda. Quando vê você sabe e não sabe que sabe, fiquem à vontade para responder. Mas então o tema é esse: você decide, o reino ou o sistema? Este tema, ele foi muito interessante, que creio que foi uma revelação de Deus para o nosso líder, e aí nós passamos a estudar esse tema. Mas eu estava pensando em algo, irmão Rogério, que como Deus é bom. Analisando as lives da juventude, irmão Felipe, nós vínhamos, eu lembro que na nossa primeira live nós começamos com a apresentação de alguns irmãos, o irmão Rogério se apresentou, depois a gente começou com a apresentação de alguns jovens, mas no decorrer do tempo Deus começou a revelar para a juventude temas importantes
que a gente pôde não só aprender, mas adotar para as nossas vidas. Exatamente. Não só nós, mas a superintendência da juventude, cada dia que a gente assiste, é um tema diferente, a gente aprende demais. Olha só como Deus começou a revelar para a juventude uma profundidade da palavra, coisa que eu não tinha visto antes. E incentivou, né, aos jovens a se debruçar sobre a palavra de Deus e buscar conteúdo. Então isso aí a gente vê que é uma direção de Deus mesmo, empurrando o jovem a pesquisar, buscar conhecimento. Perfeito. Né? Quantos talentos apareceram aí, né? Quantos mestres. Quantos mestres, quantos professores. Glória a Deus por tudo. Vamos então ao tema. Vamos ver se alguém respondeu aqui. Vamos cumprimentar alguns irmãos que estão conosco. Já agradeço os irmãos que estão aqui. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Israel Brito. Paz, oração e união. Irmã Cássia Gomes. Claudete Santos. Paz, oração e união. Área pioneira. Ó, o irmão Maicon tá aqui. Paz, oração e união. Thaís de Diego. Paz, oração e união. Deus vos abençoe. Amém. Irmã Jacira Vidal. Glória a Deus. Vitória Chefe, pioneira, paz, oração e união. Irmão Jacó, irmã Beatriz, Luquinhas também está assistindo, que eu sei. Marinês Scheffer, Deus abençoe. Cauã Oliveira, paz do Senhor, glória a Deus. Késia Rosa, Elisete Monteiro, Sandra Becker. Paula, paz, oração e união. Samara Pou, glória a Deus. Irmão Cauã Oliveira, no céu. Também está certo, né? Quem mais? Aí deu a resposta. Abençoe, meus irmãos. Irmã Suelen. Deus abençoe, irmã Suelen. Irmã Adriana. Pois então, irmão Rogério, qual é o único lugar em que Satanás não conseguiu implantar o seu sistema? Nós temos aqui algumas respostas. Alguns irmãos responderam no reino de Deus e alguns irmãos responderam no céu. E agora? Na realidade, no céu ele tentou, não conseguiu, tá certo. Mas só que continua a história. A gente tá falando agora no presente, né? Qual o lugar que ele não consegue implantar o sistema? É o sistema de Satanás. É no reino de Deus. Perfeito. Então, mas esse reino de Deus que a gente tá falando não é o céu, porque o céu já foi expulso de lá. Sim. Mas o reino de Deus, esse a qual nós vamos estar falando nessa noite. Glória a Deus. Então a primeira resposta ali que nós vimos, né? O céu não estaria errada se a pergunta fosse onde ele não conseguiu. Mas hoje ele ainda não consegue implantar o seu sistema em algum lugar. E este lugar é o reino de Deus. Nós estaremos nos aprofundando um pouco mais. Mas antes disso, peço que o irmão Felipe leia o nosso versículo-chave do tema. Ele se encontra em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9. Diz assim, ou melhor, no capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Aleluia. Glória a Deus. Então, a partir disso, a partir do versículo-chave, talvez possa surgir a pergunta, mas o que é o sistema? O que é um sistema, né? Satanás não conseguiu implantar o seu sistema, mas o que é um sistema? Pois bem, sistema é um conjunto de elementos concretos ou abstratos, intelectualmente organizados, ou um conjunto das instituições econômicas, morais, políticas de uma sociedade a que os indivíduos se subordinam. Aleluia. Que é o que é mais relevante para nós agora. Vejam de novo, vou ler de novo a segunda parte aqui de um dos significados da palavra sistema, ou do sistema. Conjunto de instituições econômicas, morais, políticas de uma sociedade a que os indivíduos se subordinam. Então veja bem, o que eu li aqui, meus irmãos, é política. A política, para que ela flua no seu país, na sua cidade, no seu estado, ela precisa ser algo organizado. É por isso que nós temos as instituições, os políticos, senadores, cada um tem a sua função e isso serve para organizar o sistema político. Agora, na economia, não é uma pessoa, é um sistema para que se chegue, né, rege aquilo ali. Exatamente. Agora, o sistema de Satanás, ele funciona da mesma forma.
Satanás, ele é extremamente organizado. Ele tem um projeto. Ele não simplesmente, um sistema assim de qualquer jeito, não. Ele está organizado, olhando para nós, os seres humanos, né? Não para o crente, mas para o ser humano em si. Para a humanidade. Para a humanidade, e já estudando qual vai ser o próximo projeto que ele vai implantar no seu sistema para atrair o ser humano. É interessante, né, irmão Júnior? Tudo aquilo que Deus cria e criou já, de bom, de organizado, o diabo tenta imitar de uma certa forma, né? Sim. Ali nós vemos que Deus, ele criou os anjos, ele criou hierarquias para os anjos. Ele criou todo um sistema organizado. E o que o diabo ele tenta fazer hoje? A mesma coisa que Deus fez lá atrás, só que através aqui na Terra. Porque ele é o príncipe desse mundo. E como a palavra de Deus diz, o mundo jaz do maligno. Então ele tem o controle sobre alguns dos sistemas que estão aqui no mundo. Como o Júnior leu, né, o conjunto das instituições econômicas, morais, políticas, tudo isso o diabo tenta influenciar, assim como ele não conseguiu no céu, mas ele tentou no céu. E ele tenta até hoje contaminar tudo aquilo que Deus criou e tudo aquilo que está de organizado. E ele tenta implantar as suas ideias que são totalmente vindas do inferno até hoje, nos dias de hoje, em todas essas instituições. E é interessante, né, irmão Júnior, que ele tenta até mesmo adentrar na própria igreja, né? E infelizmente em algumas igrejas ele tem êxito. Só que aí nós temos que delimitar e frisar isso bem. Existem dois tipos de igreja: a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela igreja que você vê, que você entra, que você vai lá para cultuar. E onde que o diabo ele consegue adentrar com os seus planos? Ele consegue adentrar na igreja visível. Por que ele não consegue adentrar na igreja invisível, irmão Rogério? Porque a igreja invisível é onde está o reino de Deus. Aleluia. Exatamente. A igreja invisível, ela está dentro do reino de Deus. Ela já tem um rei, ela já tem como é que vamos dizer, uma lei, né? Uma lei. Sim. Como é que funciona? Então não tem como ele querer implantar uma lei, porque já existe uma lei. Tanto é que também a igreja invisível, ela está dentro do reino dos céus. Então se ele não conseguiu lá no céu, ele não vai conseguir. Porque Deus é muito, mas muito mais poderoso que o diabo. E ele não tem poder, o diabo não tem poder para entrar no reino de Deus. Então se uma igreja ela está realmente dentro do reino dos céus, ela não consegue ser afetada. Só que infelizmente há igrejas que dão brechas para o diabo para entrar. E elas não estão dentro do reino dos céus. E por isso que o diabo consegue afetar a doutrina da igreja, ele consegue adentrar até mesmo na palavra, tentam distorcer a própria palavra de Deus. Aleluia. Agora olha que interessante. Se tu está no sistema, tu está sujeito ao sistema. É o que nos... Né? Subordinado, exatamente. Tu vai permanecer naquele sistema enquanto tu estiver subordinado. E assim, para nós estarmos no reino de Deus, até quando que nós vamos permanecer no reino de Deus? Até quando nós sermos sujeito às leis daquele reino, a toda a estrutura que tem aquele reino. Da mesma forma vai acontecer também com quem estiver no reino de Satanás. Ele só tem uma maneira de ele sair daquele reino. É o que nós vamos falar mais adiante. Né? Glória a Deus. Mas assim, nós já vimos que Satanás tentou implantar o seu sistema onde, primeiramente? No céu. No céu. Foi a primeira vez que ele deu as caras, vamos dizer assim. Fora isso, hoje ele tenta implantar no reino de Deus na terra, né? Na igreja, invisível. Ele vai tentar, né? Ele não, ainda que ele veja a igreja da forma que é, ele vai tentar. Obviamente não vai conseguir. Mas em algum outro momento teve essa tentativa, essa invasão? Pelo que nós entendemos lendo a palavra de Deus, depois do céu, onde deu o início da atuação de Satanás neste mundo, foi no jardim, né?
No jardim, através de quem? Do homem. Do homem, mas bem que se a gente for analisar a palavra de Deus a fundo, no próprio jardim, naquele lugar, ele não conseguiu. Por quê? Porque para se ter o reino de Deus, ele consegue através do homem. Assim como nós, que somos a igreja do Senhor, somos feitas de pessoas, somos representantes, é em nós, a Bíblia diz, né? Jesus quando pregava, ele dizia, o reino de Deus está dentro de vós, ele está no meio de vós. Assim também para que Satanás consiga implantar o seu reino e ter êxito nos seus projetos, ele precisa de quem? Que alguém seja membro desse reino, seja cidadão desse reino. Então é através do homem que ele consegue, porque o homem é aquele que põe, olha só como é semelhante as coisas de Deus com as coisas do diabo, né? Na realidade ele tenta imitar, porque assim como nós, igrejas, somos representantes, somos cidadãos do céu, do reino de Deus, assim também as pessoas vão ser representantes do reino de Satanás, aqueles que vão se sujeitar, né? Daí demonstrando isso no que? Nas suas práticas, nos seus atos, né? Que vai tudo contra a palavra de Deus, né? Esse é o reino de Satanás, é tudo aquilo que tenta levar o homem até corromper isso, né? Esses conceitos que o homem tinha, né? Da imoralidade, hoje você vê que não se tem mais, é uma inversão de valores, né? A sociedade está de uma maneira, ou podemos dizer até o mundo, que se perdeu a noção do que é moral, do que é imoral, uma inversão, né, de valores. Perfeito. Uma pergunta então, irmão Rogério. O reino de Deus e a igreja não são a mesma coisa? O reino de Deus, ele é eterno como Deus, sempre existiu, porque um reino é um governo, né? É um governo. Agora, a igreja, pela palavra de Deus, a gente vê que a primeira vez que se fala em igreja foi o próprio Jesus que falou, né? Sobre a igreja. Então, a igreja começou a, vamos dizer, a existir, pelo menos no plano visível, começou a existir a partir do evangelho, né? Porque Jesus falava, eu prego o evangelho do quê? Do reino. Bem que a gente entende que tudo já estava na mente de Deus, né? Tudo era já projetos pré-formados que Deus tinha, não é verdade? Mas agora, a igreja são quem? São os representantes, os cidadãos celestiais do reino. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o quê? Aqui na terra, embaixadores do reino de Deus. Ou seja, quem está no sistema é subordinado. É subordinado. Mas quem está no reino é embaixador. Também subordinado. Também subordinado, mas tem a premiação para quem está no reino é diferente. Ele recebe um cargo muito grande. A subordinação, ela até dá essa palavra até dá um ar de escravidão, né? Exatamente. E infelizmente é exatamente isso que acontece, né? Quando o diabo ele consegue implementar as ideias dele dentro de uma pessoa, de um sistema, a pessoa acaba virando escrava daquilo. O único jeito dela se libertar daquela subordinação é ela sendo embaixadora de Cristo. É ela se convertendo e entrando pro corpo de Cristo, né? E é interessante como o Rogério ele falou sobre ali a igreja, né? E por que a gente vê muitas igrejas aí que infelizmente elas se corrompem? Porque são igrejas que são formadas por homens, são formadas por pessoas, são formadas, ou seja, por pessoas que podem ser suscetíveis a erros, que podem dar brechas. Nós vemos que o único lugar e o primeiro lugar e que o diabo conseguiu implantar seu sistema foi através do homem. Porque o homem ele não é perfeito, o homem ele tem falhas, nós temos o pecado em nós somos suscetíveis a erros. Então, o diabo vendo isso em nós, ele tenta todos os dias fazer nós nos afastarmos de Deus. E como nós estamos na igreja, se nós formos pegar o significado de igreja, o significado de igreja é uma comunidade composta por cristãos que formam um corpo social organizado. E elas são instruídas por Jesus Cristo. Ou seja, quando um membro do corpo, ele começa
a enfraquecer, ele começa a ter algum problema, uma ideia que está batendo de frente com a sua crença, aí há uma brecha para o diabo entrar. Aí há uma brecha para o diabo entrar na doutrina, em tantas outras coisas. E infelizmente, igrejas que não buscam não buscam o reino de Deus. Quando nós paramos de buscar o reino de Deus e nós começamos a buscar outras coisas, buscar aí a vanglória, ou focarmos em outras coisas que não é o reino de Deus, como música ou muitas outras coisas, nós começamos a nos afastar de Deus, nos afastar do reino de Deus. E assim o diabo vê uma brecha e tenta atacar, e infelizmente ele consegue derrubar muitas igrejas assim. Aleluia. Existem algumas características de reino e de sistema. Existe. A Bíblia diz que o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o que norteia a nossa vida é essas características. Independente, nós somos seres humanos, vivemos nessa terra, nós vamos ter frustrações, vamos ter problemas, vamos ter luta, passamos pelas adversidades, né? Por vários momentos difíceis na vida, num país, enfim, onde nós vivemos, mas a Bíblia está dizendo que o reino de Deus é gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Não são, ou seja, parece que são coisas que não são coisas concretas, são abstratas, né? São coisas abstratas. Mas por que são abstratas? Porque são coisas espirituais. Por isso que é difícil se compreender. A Bíblia diz que o homem natural, ele tem dificuldade para compreender as coisas de Deus. Mas quando nós mudamos de reino, nós começamos a compreender essas coisas. Então a gente está aqui hoje fazendo essa live, a gente sabe, quem sabe, tem pessoas que até não são cristãos, não conseguem compreender essa coisa, sabe? Não consegue assim entender, mas como aí nós vivemos num mundo, como eles podem estar dizendo que eles vivem e não estão presos ao sistema? Mas isso nós vamos saber, nós também viemos do mundo, né? Por exemplo, eu e o irmão Júnior. Então isso para nós era uma coisa também muito estranha. Mas quando nós aceitamos Jesus, aí que acontece o grande milagre. Quando nós aceitamos Jesus, vamos num culto, enfim, seja onde for, num culto doméstico, na rua, através do evangelismo, através de várias formas aí, quem sabe através de uma live, aceitamos Jesus como Salvador. O que acontece aí? O que acontece, irmão Júnior? Ele nos transporta. A palavra de Deus, Colossenses, se eu não me falha a memória, diz que ele nos transporta do reino das trevas. Então nós já não estamos mais no sistema, que é o reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Aí nós conseguimos, os nossos olhos são abertos, aí nós conseguimos entender essas coisas espirituais e conseguimos distinguir, né? Distinguir então, né, o que é reino de Deus. Porque o reino de Deus é interessante. Ele tem que vir o que no reino de Deus? A vontade de Deus. Né? A vontade de Deus tem que vir no reino. É requisito, né? E exatamente foi dessa foi o contrário que o homem entregou para Satanás o domínio que Deus tinha dado. Como? Foi fazendo a vontade do homem. Né? A vontade do homem, mas só que com o reino de Satanás. E o mundo, o reino de Satanás, o sistema mundano, ele trabalha contra a tua vontade, nós sendo pessoas normais, não, a favor da tua vontade. Como nós já estudamos em algumas lições, ele é o garçom, né, que serve a vontade da humanidade, né. Irmão Rogério, o senhor deu as características do reino, né? E quais seriam as características do sistema, basicamente? O sistema luta, angústia, nós temos anotado aí, né? Agora mesmo. Tá na arte. Tá na arte ali. Vê a arte. Depende também muito do sistema que nós estamos falando. Não, a gente falando, justamente no sistema de Satanás. De Satanás, assim, nós estamos falando numa palavra mais espiritual, né? Sim. Espiritual. Nós vemos que o sistema mundano, ele muitas vezes ele acaba prendendo as pessoas. Né? Só que o que é mais interessante, o porquê que o diabo consegue agarrar muitos,
Porque as pessoas, Acho elas ótimo. não percebem, elas não Sim. chegam a perceber que estão agarradas no Embaixo. sistema. Ali até estava comentando com o Júnior. Muitas vezes nós estamos até mesmo no próprio YouTube. Vamos pesquisar uma coisa, algum vídeo sobre determinado assunto. E quando nós menos percebemos, já estamos em outro tema, já estamos em outra coisa totalmente diferente. Estamos presos sem saber que estamos presos. Nós não temos a consciência ali, nós vamos com uma intuição e acabamos fazendo outra coisa. E é muitas vezes isso que acontece no mundo, as pessoas vão, não, eu vou para tal lugar, mas eu não vou olhar para a direita nem para a esquerda, eu vou ir e vou fazer isso. Só que elas acabam indo fazendo outras coisas e às vezes elas nem lembram do que elas queriam fazer por primeiro. Então, o que o diabo ele faz com essas pessoas? Ele pega essas pessoas e aprisiona, venda elas. Elas não conseguem ver que estão presas, né? Às vezes até a gente está conversando com a vida de felicidade, mas ela pensa que está feliz. Porque ela tem, quem sabe, pequenos momentos de felicidade momentânea. E ali ela encontra a felicidade na bebida, na droga, em tantas outras coisas. Que ela nem acaba percebendo que está presa àquilo, né? É que na verdade, ali a gente viu agora, seria opressão, ansiedade, perdição. Essas são as características do sistema. E aí a gente, inserido dentro do sistema, vivendo no sistema, não consegue entender. É porque, na verdade, isso aí tudo é camuflado, né, Felipe? Tudo é camuflado. Satanás, ele não vai mostrar para quem tá preso dentro do sistema dele, ele não vai mostrar que a pessoa tá se perdendo. A pessoa vai olhar para trás e vai ver que já se perdeu. Quando já não tiver mais solução. O sistema de Satanás é um sistema que, entre aspas, nos dá prazer, alegria, né? Mas buscando a destruição do homem, afastar o homem mais e mais de Deus. Cada vez mais. Perder. E quando esse sistema entra dentro da igreja, ele não quer desviar ninguém. A intenção não é desviar ninguém, né? Não, ele é manter. Ele quer quebrar o reino. Ele quer quebrar o reino de Deus, ou seja, nos tirar aquele domínio de Deus da nossa vida, ou nos tirar do reino, ou tirar o reino de dentro de nós, como diz a palavra. Porque se nós estiver fora do reino, nós quebrou a cidadania. Exatamente. Exato. Perdemos a cidadania do reino. Entrega o visto. Aí tu... E em relação a isso, como é que a gente percebe, então, irmão Rogério, que quando olhamos para trás, aí eu já vou entregar tudo, né? Mas eu vou tentar reformular. Sim. Nós hoje, tá? O senhor, vou pegar o senhor como exemplo. Sim. Como é que o senhor era bom quando vivia no sistema? Sim, entre aspas, sim. Era bom, né? Era bom. Pra carne era bom. Pra carne é bom. Aí eu lhe pergunto, hoje colocando as características do sistema que veio do senhor, né, como base, opressão, ansiedade, perdição, como é que o senhor percebeu isso? Eu percebi isso quando me deparei com a palavra de Deus. Aleluia. Daí eu vi. Por exemplo, essa ansiedade que a gente está falando aqui não é aquela ansiedade que a maioria está tendo. Não aí, é né? a doença. Não, mas assim, aquela ansiedade é aquela busca desenfreada por essa vida. Olha bem, a humanidade, ela vive num desespero, numa correria, vamos dizer assim, por essa vida, visando somente essa vida, né? Nós vemos assim, uma ansiedade até mesmo, olha como o sistema de Satanás, ele atinge várias partes da sociedade. Por exemplo, a gente vai ver no consumismo. Olha só, vou pegar aqui um exemplo bem prático. Tu sabe que existe a necessidade, a legítima, né? E tem coisas que não é necessário, mas o sistema faz com que nós façamos aquilo. Por exemplo, olha o que o sistema no consumismo ele diz. Vamos pegar um aparelho eletrônico, esse celular aqui. Daqui a um pouco ele é ultrapassado, mas o sistema, ou seja, do mundo, da sociedade,
da exaltação, como é que é, na exaltação a palavra certa? Ostentação diz que eu tenho que esse celular não dá mais para mim, que não faz nenhum ano ainda, eu tô pagando ainda, né? Por quê? Porque é um sistema, o sistema do consumismo. Ah, mas é ruim, mas claro que é ruim, isso vai afetar a minha vida financeira, isso vai trazer necessidade para mim, isso vai afetar lá na minha família. Isso entendeu? Olha, olha só como desencadeia vários assuntos de um pequeno exemplo. Isso é sistema, não é? Claro, é o sistema. Sistema financeiro. Sistema. Nessa parte, faz parte. Sim, para ver como o mundo está em volta disso. A gente percebe que o próprio sistema ele se alimenta, né? Porque quem que diz que tu tem que trocar de celular, que tu tem que trocar de aparelho ou de qualquer outra coisa? É o próprio sistema. O próprio sistema. E isso acarreta várias coisas, como a gente pode comparar uma bola de neve, né? Como o Rogério disse. Ah, tá, eu fui obrigado, entre aspas, a trocar de celular. Só que agora eu não tô mais com o problema da exaltação, porque tecnicamente para eles o problema da ostentação já foi quitado. Só que a dívida por esse celular, quem sabe você não consegue pagar. Então já gerou outro problema. Aí isso vai desencadeando uma bola de neve. E o próprio sistema, ele se alimenta. Irmão Felipe, eu vou te interromper, mas olha como é fácil tirar um cristão do reino. Com esse exemplo, ele já está endividado. Ele precisa trabalhar mais. Agora sim, agora tu abriu... Ele precisa trabalhar mais. E aí, como é que ele vai fazer? Aí vai ter que trabalhar no horário do culto. Tem que trabalhar no sábado, consagração. Não, eu não vou pra consagração, porque senão eu não vou conseguir pagar minhas contas. E a Bíblia diz que eu não posso ser caloteiro. E o que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar... o reino de Deus. Agora desencadeou, vai entrar mais no... Mas a Bíblia diz o quê? Que o cristão, ele tem que ser, se nós pegarmos outras passagens, que o cristão tem que levar uma vida equilibrada. Equilibrada. Uma vida que o reino de Deus, o que ele é? Ele é justiça. Aí eu saí de uma coisa justa. O que é justiça? Justiça, a gente tem uma ideia que a palavra justiça vai ser, que é um julgamento ou uma sentença. Não, justiça é tudo aquilo que é justo. Daí já nós saímos da justiça. Porque eu já não estou sendo justo com a minha vida espiritual. Entendeu? Já não estou sendo justo. Por quê? Porque eu não vou ir no culto. Porque eu vou baixar a guarda na oração, no jejum. Eu não vou buscar mais o reino dos céus. Provavelmente eu... já não vou ser mais dizimista, ou vou ter dificuldade no dízimo. Isso vai acontecer o que? Vai afetar também a minha vida financeira. Enfim, nós estamos falando só num exemplo, né? Nos prejuízos que o sistema pode causar e a pessoa nem percebe. Mas o Satanás está dominando sobre isso. Porque isso aí dá muito problema para as pessoas. Entendeu? Nessa parte aí da economia, do consumismo, então... Perfeito. Vamos para o intervalo. Vamos louvar a Deus com o hino. Logo mais continuamos com o tema. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade.
clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam, há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus que age, faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente. Glória a Deus. Aleluia. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é no céu. Teu reino vem. Pai nosso, Aleluia. dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita Na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é no céu. Teu reino vem. 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 Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia.
Aleluia! Voltamos então com o nosso tema Você Decide, o reino ou o sistema. Vamos aqui saudar mais alguns dos irmãos que estão conosco. Área Pioneiro, não sei quem é que responde. Aleluia, Deus abençoe. Esmena Conceição, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Irmã Carla Regina. Irmã Claudete Santos, por isso a palavra de Deus nos orienta a buscar primeiro o reino de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Não quer que entremos nesse sistema do mundo. Perfeito, exatamente isso. Irmã Rode, me perdoe se eu pronunciar errado aqui. Irmã Prisca, paz do Senhor, Deus abençoe, glória a Deus. É isso aí então. Vamos adiante. Irmão Rogério, vamos exemplificar esse sistema mundano, né? Sistema de Satanás, agora claro, para quem nos ouve. Nós não estamos falando de um sistema organizacional, governamental. Não estamos falando de um sistema político ou de um sistema financeiro, mas sim do sistema de Satanás. Agora alguns exemplos de como este sistema se infiltra dentro da igreja de forma sorrateira, de maneira que a gente às vezes não percebe, ou que a igreja que está fora do reino não percebe. Porque quando a gente está inserido dentro do reino de Deus, a gente começa a olhar aquelas coisas meio estranhas. Opa, não está certo isso aqui. Ou alguém está vendo assim, não, isso aqui não tá. Agora, como é que esse sistema ele se introduz dentro da igreja? Através do quê? Existem alguns mecanismos aí, né? Algumas, me fugiu a palavra agora, mas... Inovações, perfeito, que faz com que esse sistema se introduza dentro da igreja, tentando abalar o reino, né? Ele não vai conseguir entrar dentro do reino, mas ele vai conseguir tirar os embaixadores do reino. Ele tem uma forma certa, né? Capturar, perfeito. Como isso acontece? Agora veja bem, tu falou uma coisa interessante, como que a gente vê, olha bem, nós estamos no Brasil, quando chega aqui um estrangeiro, você identifica ele, tem vários fatores ou detalhes, características que tu identifica ele. Primeiro, pela sua fala, né? Pelas feições. Tu vai ter alguma coisa... Vai perceber. Tu vai perceber alguma coisa que ele é um estrangeiro. Seria praticamente impossível um estrangeiro conversar aqui conosco sem que a gente percebesse. Por mais que ele dominasse o idioma, tu ia perceber. E ele ia dar algumas características que tu ia perceber ou ia te dar alguma dúvida se ele era realmente um brasileiro nato, né? Sim. Muito bem. Então... Quem está no reino, irmão, nós identificamos, assim como quem está no reino de Satanás. Quantas vezes, pelo nosso porte, pelo nosso modo de falar, de agir, as pessoas nos lançam aquela pergunta assim, mas tu é crente? É verdade ou não é? Perfeito. Tu é crente. Então, o que acontece hoje? O sistema, a gente sabe que ele está na cultura, enfim, na música, no teatro. Esse sistema abrange todas as partes da sociedade. Mas a gente vê que hoje, com as inovações, está entrando esse sistema em muitas coisas muito assim, forte através de louvores, né? De inovações. A música gospel, né? Exatamente, a música gospel. Gospel, a gente tá falando numa regra geral, todos aqueles aquela música que se diz gospel, que é daquele gênero, exatamente. Então a gente vê que, a gente percebe, a gente vê o modo daquelas pessoas, a gente vê que aquele cidadão ali parece que não é do céu. Sim. Não é verdade? Daí o que eu anotei aqui, quando eu tava fazendo esse estudo, que muitos aceitam o rei, mas eles não aceitam o reino. Que o reino é justiça, gozo, paz. Ele aceita gozo, paz, alegria, mas eles não aceitam a justiça. Entendeu? De andar corretamente. Se a gente for parar para analisar, o diabo, ele era lá no céu, quando ele era Lúcifer, ele era também um mestre em música. Ele corrigia o coral celestial.
Então, se ele tinha uma especificação, uma especialidade na área da música, aqui na Terra não é diferente. Ele ataca muito essa área. E o que nós vemos muitas vezes dentro da igreja? Eu vou falar porque na área que eu atuo, que é na música. Então, o que acontece? Às vezes o músico ele esquece que ele está ali para adorar. Ele esquece que está ali para acompanhar a pessoa que está cantando e fazer, o mais importante, é levar a igreja a adorar também. Esse é o papel fundamental do músico. É levar a igreja a adorar. Assim como o pastor é levar a igreja à salvação, a pastorear, como a própria etimologia da palavra fala, o propósito do músico é levar a igreja a adorar. Só que o que nós vemos muitas vezes nas igrejas? O músico ele está tocando, mas ele não está tocando para levar a igreja a adorar. Ele está tocando e quer se sobressair sobre os demais. E isso, eu não me escapo disso. Quantas vezes o irmão Paulo ali, que está ali nos acompanhando nessa área da música, dá uma maneirada aí no som, dá uma maneirada, dá uma baixada aí, tá muito alto. E isso que um líder tem que fazer. Ele tem que dizer, não, isso aí já não tá levando a igreja a adorar. Tá levando a igreja a prestar atenção no teu instrumento. E o que o diabo ele faz cada vez mais nas igrejas? As igrejas estão cada vez mais parecendo mais shows do que igrejas, lugares para adorar. Porque o que nós vemos hoje em dia, ali abre a abertura de um culto ali com a música. Show quer dizer se apresentar. Exatamente. O show é se apresentar. Exatamente. Nós vemos ali uma pessoa, quem sabe ali, ele começa o culto adorando a Deus, glória a Deus por isso. Mas daí quando ali no meio do culto as pessoas começam a se empolgar, daí já soltam umas fumaças no meio do púlpito, já vem uns irmãos com com sons absurdos, não dá nem pra ouvir quem sabe o coral, não dá pra ouvir quem sabe quem tá cantando ali. Então o que é isso? Daqui a pouco solta do nada uma pessoa fazendo umas coreografias. Então o que é isso? São pequenas distrações que o diabo tenta colocar pra nos desvirtuar do real propósito, que é adorar a Deus. E uma das formas que nós temos de adorar a Deus é louvando. Não que a música ela não seja um meio de nós adorarmos. Quantas vezes nós estamos ali, quem sabe, na nossa casa, quem sabe você tem um violão em casa e de vez em quando você nem está cantando, mas você está, quem sabe, dedilhando algum hino ao Senhor. E aquilo você sente a presença de Deus. Só que o que acontece? Acontece que no meio do culto, às vezes os músicos eles tentam sobressair além do que eles devem. Então isso é um meio que o diabo tem conseguido, infelizmente, muitas igrejas implantar. Mas aí entra o que o irmão Rogério falou. Aqueles que são verdadeiros moradores do céu, aqueles que são verdadeiros embaixadores de Cristo e que estão com seus ouvidos antenados, afinados, vão perceber, olha, não, isso aí que você está fazendo, me perdoa, meu irmão, mas isso aí não está condizendo. E as pessoas às vezes até ficam bravas, né, de tu corrigir, mas na verdade você quer o bem para aquela pessoa. Só que infelizmente isso não é levado. Mas é o que eu disse antes aqui, tem que ser equilibrado em tudo, entendeu? Mas olha só, na questão da música, irmãos, até na questão do louvor. Há louvores que é humanista, que já entra no sistema do mundo, levar a idolatria. Tu adorar mais a pessoa do que o próprio Deus. Entendeu? Hinos de alta ajuda, que massageia teu ego. Enfim, não é esse o propósito do louvor. O propósito é adorar a Deus. E uma coisa interessante. Olha só, irmãos, fazendo esse paralelo entre os dois reinos. Me diz uma coisa. Quem é cidadão do reino das trevas? Ele tem conduta e se comporta como cidadão do reino do céu? Não. E como é que o cidadão do reino do céu vai se comportar com essa conduta? Fica aí um ponto de interrogação, hein? A questão assim, meus irmãos, tem muitos irmãos nos acompanhando. Logo mais vamos saudar aqui mais alguns irmãos. O irmão Orlando aqui está conosco. Irmã Roberta, Deus abençoe vocês. Só que tem muitos irmãos aqui que não se identificam, que não se manifestam, mas também estão nos acompanhando. Também tem muitas pessoas não crentes, inclusive tem irmãos que não são do nosso ministério,
queremos deixar claro aqui, meus irmãos, que nós não estamos fazendo distinção de igreja, dizendo que tal ministério é melhor, que tal ministério está no reino e outro está no sistema. Não, nós estamos apenas fazendo a diferenciação entre reino e sistema. Nós aprendemos com isso. Talvez você que não é do nosso ministério ou que está chegando agora nessa live, para que você entenda como se porta uma igreja que está no reino de Deus, a igreja invisível, que pode ser você, independente de onde você esteja, e o Espírito Santo de Deus vai lhe mostrar o que é certo e o que é errado. Talvez você não tenha a compreensão do que nós estamos falando, mas que fique claro que nós não estamos aqui exaltando o ministério, não, nós estamos aqui para exaltar o reino de Deus, a Ele seja a honra, a glória e o louvor. Estamos apenas fazendo a diferenciação entre reino e sistema. E obviamente, nos tempos que nós vivemos hoje, está claro que o sistema está entrando dentro das igrejas. O senhor falou a respeito dos louvores humanistas, né? Mas hoje em dia, quem nunca se deparou aí com uma postagem no... Eu acredito que muitos irmãos não têm o hábito de usar redes sociais, assim como eu não tenho, mas o WhatsApp a gente usa, né? E nos status do WhatsApp ali aquelas mensagens curtas, né? As pessoas postam ali de 30 segundos e aí a gente vê que é de TikTok. Eu nem sei o que é isso, de verdade, não sei mesmo. Mas as pessoas postam ali pregações, né? E aí até dizem que usam esse tipo de coisa para evangelizar. Eu não acredito, mas amém. Só que mensagens que levantam a pessoa lá em cima, você tá desse jeito, mas daqui a pouco, né, Deus vai te colocar acima e aquele que te apontou vai... Misericórdia, né? Mas se a Bíblia diz que o humilhado vai ser exaltado, mas não é que você vai humilhar depois. Não. Vai ser exaltado para Deus, né? Deus que vai te exaltar, mas não acima de ninguém, misericórdia. Mas não para querer humilhar o outro. Não para querer, exatamente. Porque os dois são filhos. Aí é que tá. Mas as pessoas estão nessa aí de até se converter justa. Não, eu vou entrar para a igreja, eu já ouvi isso. Eu vou entrar para a igreja, daí eles vão me ver bem. Misericórdia, vão te ver bem, mas não que tu vai entrar pra igreja com a intenção Não é a posição, né? Não, as pessoas têm essa coisa e isso é uma coisa que Satanás fez. Isso é o sistema do diabo. Do diabo, o que ele fez com Jesus lá no deserto? O que ele fez? Queria, tudo isso eu te dou. Ele trabalhou só na exaltação. Só na exaltação, e é exatamente isso que a gente vê hoje, não é só através da palavra. As pessoas pegam a palavra e dizem, olha como tu tava assim, agora tu vai ficar assim, a palavra. Mas Satanás, olha que interessante, Satanás ele começou a base do seu reino na palavra. Invertendo. Invertendo. Exatamente. Não é assim que falou Deus, não, vocês vão saber. Ele começou assim, e quando ele começou no céu, ele diz, eu vou me sentar acima do Altíssimo. Imagina só, então, tá claro o sistema. Tentando tá claro, se infiltrar. Tá claro, porque é a maneira, como é que Satanás vai entrar? Falando assim, na questão já de uma... Na questão da igreja, assim, de uma comunidade. Nem tô falando assim individualmente, mas se ele conseguir entrar dentro de uma comunidade onde todos são santos, ele consegue fazer que todos se corrompam pensando que estão bem. Não é verdade? É ali que está o perigo. Aí o que acontece? Ele consegue entrar ali, consegue pegar mais pessoas. Até me fugiu o raciocínio agora. Vamos ver se eu busco. Né? Ele consegue entrar ali e através agora voltou. Através da própria palavra, através da liturgia, através de todo a estrutura, né? Da estrutura de uma... Da igreja, ele consegue entrar por ali, não é verdade? Porque por meio da própria palavra, e só que distorcendo, invalidando algumas coisas, né? Inovações, aí que está o perigo maior, irmãos. E a gente vigia no individual. E agora, Deus abençoe, irmão André. Em relação agora a nós, que estamos inseridos dentro do reino, né? Que tivemos essa percepção de o que é o sistema. Existe algo que pode me inserir individualmente dentro do sistema? Vamos entrar agora aqui numa palavra, a coisa perigosa, irmãos. Tudo começa pelo sentimento, né? Tudo começa pelo sentimento.
A coisa perigosa é o nosso sentimento. Nós temos que vigiar com relação ao mundo, né? Ao mundo. A questão do amor, né? Do amor, da busca muito grande ou muito desejada pelas coisas do mundo. Não sei se é aí que nós ia. Sim, pode ir adiante. Que a palavra de Deus diz, né? Bem claro lá no livro de João. Não ameis o mundo, nem as coisas. Olha só que interessante isso aí. Nem as coisas que no mundo há. Porque o amor do Pai não está nele. Não é verdade? Sim. Não está nele. Olha o que está dizendo. Isso aí está dizendo para quem já é crente. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque o amor do Pai não está nele. Mas lá em João 3,16, a palavra de Deus nos diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que entrar pro reino, não pereça, mas tenha vida eterna. Tá, para aí, mas uma contradição. Agora está dizendo que Deus amou o mundo. Não, ele está falando o mundo, a humanidade. A humanidade. Então, quando ele está falando que amou a humanidade, está dizendo que ele amou a criatura. Mas agora lá, no Evangelho de João, que diz, ou melhor, na carta de João, que diz que não ameis o mundo, ele está falando que esse amor é o amor de quem? O amor do Pai. Então agora Deus já está nos tratando como filho. E no momento que nós amamos o mundo, o que nós cortamos então? O amor de Pai. O amor de Pai. Daí só vai ter o amor por nós, porque daí nós estamos cortados. Deixamos de ser herdeiros. Deixamos de ser filho. E voltamos apenas a ter o amor, aquele lá de João 3,16, de criatura. Que Deus sempre vai amar como criatura, dando a oportunidade que tu aceite ele, se arrependa dos teus pecados e passa a ser filho, passa a ser um cidadão do reino de Deus. Podemos afirmar então que quem tem o amor de filho tem alguns privilégios. Com certeza. Com certeza. Deus ama a humanidade toda. Ele está o tempo todo de braços estendidos para que essa humanidade se converta. Mas se tu não se converter e, enfim, levar uma vida de qualquer jeito, morrer sem salvação, ele tem lá no dia do juízo, ele tem algo para te dizer, que ele te amou, mas tu não quis. Agora, quando nós perdemos, mas não basta ficar só no amor de João 3,16. Se nós não entrar para dentro da Bíblia para ser filho de Deus, nós não seremos salvos. Porque a Bíblia diz lá que nós somos co-herdeiro com Cristo, né? Nós somos co-herdeiro com Cristo do reino, da eternidade, né? Sim, aleluia. Irmãos, vamos fazer uma oração agora. Pela superintendência da juventude, pela liderança da juventude. Vou pedir para o irmão Felipe fazer essa oração e aí, para encerrar, nós vamos fazer a oração pelos pedidos de oração. Mas neste momento nós oramos pela superintendência. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais uma vez estamos aqui na Tua presença. Deus, neste momento nós te pedimos, nós colocamos agora, Senhor, a superintendência, Deus, da juventude. Deus, nós te pedimos, Senhor, venha agir, venha, Senhor, fazer o Teu querer, operar maravilhas em nosso meio, Deus. Ó Pai, ajuda, Senhor, aos líderes, Senhor, a todos aqueles que estão à frente, Senhor, dos trabalhos, que eles venham, Senhor, serem revestidos da Tua graça, do Teu poder, da Tua presença, ó Deus, dá capacidade, dá, Senhor, força, ó Pai, Senhor, para eles suportarem, Deus, todas as lutas. Nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Agora, continuando então no nosso tema, de qual outra forma poderia entrar o sistema dentro da igreja? Se nós formos para pensar, né, até mesmo através da palavra, o diabo muitas vezes ele tenta entrar, né? Ali a gente viu quando ele
prova Jesus ali no deserto, ele usa a palavra. Só que daí, o que difere uma igreja que está ligada ao reino de Deus e a que está não ligada? Quando uma pessoa ela começa a falar alguma coisa, ela até pode usar a palavra, mas ela se desvirtua daquilo que é verdade, o que acontece? Se há verdadeiramente pessoas que estão dentro do reino e estão com seus ouvidos afinados, elas vão dizer, não, mas espera aí, assim como Jesus fez lá no deserto, elas vão dizer, não, mas então isso que tu está falando invalida o que está escrito em outro lugar, assim como Jesus fazia. O diabo dizia, lança-te aqui de cima desse templo e os anjos virão para lhe resgatar. E daí Jesus disse, não, espera aí. Não tentarás o Senhor teu Deus. Por que eu vou me lançar daqui? Eu sei que os anjos irão vir, mas Deus também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha como que é interessante. Quando nós, quem sabe, ouvimos uma coisa que está fora da palavra de Deus, mas por misericórdia nós pensamos, olha, graças a Deus que eu entendo um pouco da palavra de Deus e eu posso dizer, não, isso aqui não está certo. Porque a palavra de Deus diz em tal lugar que isso e isso. Então nós podemos rebater aquilo que a outra pessoa fala, né? E é interessante que quando nós estudamos a palavra de Deus também é uma bola de neve. Quanto mais nós estudamos, mais nós queremos estudar e aquilo se torna algo intuitivo. Porque aquilo muda o seu jeito de pensar. Você leu, quem sabe, ali uma palavra antes de dormir, nem que se for um versículo sequer. Mas no outro dia, no seu trabalho, com a sua mente cansada, você vai e lembra daquele versículo. E você consegue meditar mais e mais e mais. E assim você consegue ir edificando mais ainda o seu conhecimento na palavra de Deus. E o mais tremendo é quando você está meditando sobre um tema específico durante o seu dia, durante a sua semana, durante até mesmo o seu mês. E vem, quem sabe, uma alma necessitada justamente daquilo que você estudou. Isso que é o mais interessante, né? E isso que nos alegra também, né? De nós estarmos estudando e nós botarmos em prática aquilo que nós estudamos, né? Mas Aleluia. uma coisa interessante que faz com que nós deixamos de ser um cidadão do céu, que nós somos desconhecidos de Deus, é justamente o que nós vinha comentando no carro. A iniquidade. O que é iniquidade? Injustiça. Mas o reino de Deus o que é? Justiça. Justiça. Então, se a gente começar, porque a injustiça é do diabo. A injustiça é do diabo. Então, quando nós estamos na igreja, nós começar a praticar a injustiça, diz ali em Mateus, se eu não me engano, que muitos chegarão naquele dia e vão dizer, Senhor, eu profetizei em teu nome. Quem é o profeta? É o mestre, o ensinador. Sim. Não é a profecia aquela Claro. inspirada, né? Eu comia, bebia na tua casa, enfim, toda aquela passagem ali, aquela passagem bíblica. Daí ele disse, eu vos afastai de mim, vocês que praticaram, Iniquidade. porque eu não Os conheço. é cidadão. Não é cidadão. Então, nós crentes, nós temos que procurar ter uma vida justa, não cometer injustiça. A pior coisa é quando a pessoa acha que está no caminho, quando na verdade ela não está. Não né? está. Mas o que é Isso é injustiça? terrível, né? A Isso é terrível. A justiça, irmão, é a coisa certa. É o equilíbrio, é a coisa certa. Se a gente for parar para analisar, né? O que o embaixador ele faz? Ele vai para um lugar, ele tem o firme fundamento do que ele está fazendo. Ele sabe o objetivo que ele foi fazer naquele lugar. E ele foi enviado para aquele Ele é lugar. uma pessoa qualificada. Exatamente. Às vezes ela está totalmente como se fosse numa caverna. Ela, quem sabe, pensa que sabe de tudo, quando na verdade ela só está, quem sabe, vendo a sombra da caverna. Ela está só vendo, quem sabe, a sombra de uma coisa. Ela não tem a visão completa. Só que o que difere uma pessoa que está no reino e uma que não está? Porque a pessoa que está no reino, ela tem a palavra. O que é a palavra? É lâmpada para os pés. Ela ilumina o caminho que nós temos que seguir. E quando nós estamos com o nosso caminho iluminado, fica muito mais fácil. Só que imagina você estar numa estrada aí, aquelas estradas de chão, que quem sabe você pega aí, e
você está num breu, você não sabe para onde você está indo, você não sabe de nada. Tá sem norte. Exato, sem norte. E aí, como que você vai ir se você não tem uma iluminação? Não tem como, é impossível em alguns casos. Mas o que acontece quando há um cristão que verdadeiramente está no reino, está caminhando para o reino? Ele tem a palavra de Deus que é lâmpada para os seus pés. Aleluia. E consegue iluminar o caminho, e assim ele consegue ir, aleluia, cumprir tudo aquilo que Deus chamou ele para fazer. A importância da palavra, né? Nós estamos num país, nós temos que saber as regras do país, temos que saber as leis, a constituinte, para que nós não venhamos a cometer injustiça, para não ser punido. Aí Não é verdade? Aí entra também ali o que o senhor falou lá no começo, das pessoas que aceitam o rei, mas não aceitam o reino. A constituinte. Exato. Quantas pessoas que nós ouvimos falar que não são crentes e dizem, não, mas eu sei que Jesus existe, Eu sou crente, eu sirvo Jesus. Exato, e falam, não, mas eu tenho Deus como meu salvador, eu tenho Jesus mas como não meu obedece à lei. Eu não preciso estar na igreja. Eu falo com Deus quando... Não tem comunhão com os irmãos, né? Não seguem as regras, como o Rogério falou. Quando você está num país, você tem que seguir as regras. Senão o que acontece? Você é punido. E o que acontece quando as pessoas aceitam o rei, mas não aceitam o reino, desobedecendo todas as leis, elas são punidas. Só que quem que consegue punir? Qual é a punição? É o afastar do Espírito Santo. E é interessante que esse reino, na realidade, não era desse reino. Nós começamos a ser cidadão dele através da morte de Jesus Cristo. Aí nós podemos ser deportados. Se nós desobedecer, nós somos deportados. Essa é a palavra certa, né? Somos expulsos do reino. Olha como é profunda. Agora sim, ó. O que é o sistema? Vamos de novo, vamos voltar no sistema. O sistema, acho que podemos afirmar que o sistema é basicamente tudo que nós, ou seja, nós, vamos colocar assim, ó, a igreja visível. A igreja visível, ou melhor, a igreja, vou tentar deixar claro aqui, me ajudem. A igreja invisível, ela está no reino, certo? Certo. E ela está dentro da igreja visível. Exatamente. Só que nós não temos o poder de julgar, dizer tu é igreja visível ou invisível. Tá. Até então tu é igreja invisível. Tá, era exatamente isso que eu queria dizer. Agora, como é que o reino entra dentro da igreja visível? De todas as formas e da mais sutil possível. Não é somente... Ou ele tenta entrar. Ou ele tenta entrar, perfeito. Né? Tenta entrar. E individualmente, vamos pegar assim, ó. Olha só, nós fizemos... A gente precisa viver, certo? A gente vive no mundo, a gente vive nesse sistema. Ó, uma coisa que todo mundo faz, uns menos, outros mais, que é cortar o cabelo. Né? Eu já tô no mais ou menos. Né? Uns cortam menos cabelo. Não é que eles cortam menos cabelo, né? Menos vezes. É verdade. O que acontece? É uma forma de entrar o sistema dentro da igreja, mas como assim a gente não pode cortar o cabelo? Deve cortar o cabelo. Mas e a moda? Homens, né, irmão Júnior? Homens, exatamente, homens. Os homens cortam o cabelo. Todos cortam, né? Estando no sistema, sendo da igreja invisível ou da visível. Mas e a moda? A moda não faz parte do sistema? Não, mas já passou a semana de eu fazer o degradê aqui no meu cabelo. Então, E aí que o diabo consegue entrar. Mas é que diz, irmão, a gente tem que ter um equilíbrio, irmão, uma noção. A gente tem que ter uma noção do que... Exatamente. Até na questão da roupa também. Misericórdia, irmão. A gente tem que ter uma noção. A noção do que uma roupa que não tem um traço tão mundano, né? Sim, eu acho que nós já, em algum momento até mencionamos isso em alguma live. Imagina, eu uso gravata agora, imagina eu vim com a gravata aqui com... Imagina o irmão vir na Santa Ceia com um sapato vermelho, uma coisa, sei lá, não sei se tem hoje em dia aí, mas uma... escandaloso, mundana, quem sabe vem
Nada a ver, uma estampa. Às Quem vezes- sabe tem aqui uma arte, alguma coisa que nada a ver na minha gravata. Sim. Quem sabe Não, às mas vezes, tem. às vezes quem sabe não seja nem mundana, né, irmão Rogério? Mas o que acontece, ela se sobressai de uma maneira extravagante. Sim, aí, Vim na Santa aí Ceia nós já entramos num sistema que é a exaltação ao homem. Satanás, pra ele não interessa quem é que tu vai adorar, ele não quer que adore a Deus. Pode Perfeito. adorar eu, pode adorar o Júnior, pode adorar lá o... Pode adorar a gravata dele. Mas ele não quer que adore a Deus, porque ele, daí já entramos na linha da idolatria. Então veja como o sistema ele nos leva tudo para isso aí, para idolatria, para desobediência, para imoralidade, Exatamente. pro consumismo. O sistema nos leva para tudo. E a intenção de Satanás é levar principalmente pra dentro da igreja. Porque certeza. quem já tá dentro do sistema, tá dentro do sistema. Sim, E é muito difícil sair. E qual é a única maneira de sair do sistema? Entrando pro reino. entrando pro E reino. como que você entra pro reino? Saindo do sistema. E indo pra igreja. Indo pra Se ele afetar a igreja, que é a fonte, ele afeta todas Sim, as outras. entrando pela palavra, né? Sim. Se a pessoa vai fugir do sistema entrando pra igreja, o que ele vai tentar fazer? Colocar o sistema dentro da igreja. E é isso que as pessoas falam. Sim, claro. Exatamente Com isso que as certeza. pessoas pensam. Ela sai do sistema entrando pra igreja. E aí ela entra na igreja em que o sistema já tá Sim, ela entra apenas na igreja visível. visível. Não se visível. interessa em entrar na igreja invisível. Ela aceitou apenas quem é O rei. O rei. Exatamente. Aceitou apenas o rei, Jesus como Salvador, mas tem que ver que agora ele fala do evangelho do reino. Entendeu? Agora nós temos que entrar pela palavra, ver qual é. Aí vem assim, vem a nós o teu reino e seja feita a tua Vontade. vontade. Aqui, ó, Aí irmão nós vamos ter Jacó. que negar a nossa vontade. Irmão Jacó, Lucas 11:2. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Sim. Ou seja, Tem que entender que Deus é santo. quando nós buscamos o reino de Deus, nós nos esvaziamos do sistema, né? Porque o sistema, na verdade, é essa organização, mas o sistema ele entra dentro de nós. Esse desejo de fazer parte do sistema, esse desejo de estar na moda, esse desejo de fazer o que todo mundo faz, é o sistema dentro de nós. Basicamente é é isso. interessante que ele ele tá à nossa volta, né, irmãos? Ele todo o tempo ele nos tenta, e é interessante que parece apenas uma coisa visível, mas não, nós temos que entender que por trás dele tem um organizador que é um espírito maligno, e que isso é espiritual. 100% espiritual. É espiritual e vai nos afetar, não é apenas uma coisa aparente, mas quem é que percebe isso? Quando tu tá dentro do reino que é a luz. Aí tu consegue, Você luz consegue faz, enxergar, né, Sim, a sujeira com a luz. a luz faz relevância, né? Tu consegue distinguir a luz das trevas. Né? Aleluia. Que é um assunto bem complexo, né, irmão? Não é uma coisa assim que a gente se esgota assim numa live, mas é com o estudo sistemático da palavra de Deus que nós conseguimos entender isso aí. Vamos aos pedidos de oração aqui. Alguns irmãos deixaram seus pedidos. Paz, oração e união. Irmã Suelen Serpa. Peço oração pela minha mãe, irmã Carmen, da sede diária Congregação Vila dos Comerciários. Que está esperando um leito no hospital para realizar uma cirurgia de emergência. Amém. Vamos orar Vamos orar a Deus agora. pela vitória. Paz do Senhor, aqui é a irmã Maria Antunes, peço oração pelos meus filhos e nora, genro e netos e familiares e vizinhos, salvação e libertação e livramento. Aleluia, vamos orar, irmã Paula. Paz, amém, glória a Deus. Deixe seu pedido de oração, irmãos, daqui a alguns minutinhos estaremos orando. E Deus nos dará a vitória. Família, a irmã Ismena Conceição aqui está pedindo oração pela sua família. São diversos pedidos de oração. Aleluia. Então nós vamos estar orando agora. E vamos estar encerrando. Eu espero que você possa ter aprendido como nós aprendemos. Sentimos uma barreira no mundo espiritual. Quando estávamos nos dirigindo para cá, nós sabíamos que Deus ia falar conosco através dessa live. E tenho certeza que falou com você.
compartilhe, não deixe de compartilhar. E como nós falamos no início deste programa, Deus revelou para a juventude, não somente nesta live, mas em todos os programas da juventude, Deus tem dado um tema diferente para diversas áreas, diversas sub-regiões e regiões. Todos os programas são uma bênção. Não deixe de assistir, se tiver que repetir, repita, porque é sempre bom a gente aprender. São temas que os irmãos estudam, os jovens que estão aqui apresentando temas, eles não simplesmente chegam aqui, não. Há um movimento no mundo espiritual. Os irmãos estão orando, estão jejuando, estão buscando uma revelação de Deus. Meses, né? Existe uma escala, a gente está aqui, a nossa sub-região, a Centro-Sul, nós estamos aqui toda terça-feira. E os irmãos da próxima terça já estão orando e jejuando, pedindo para Deus um tema, ou já tem, Deus já revelou algo, e os irmãos que vão vir na outra já estão orando, estão buscando em Deus. Então não é algo para, como diz o ditado aí, para encher a murcilha, não. Nós estamos aqui para que vidas sejam edificadas, transformadas, para que haja libertação através desses programas. Então você que está assistindo agora, continue compartilhando, continue divulgando, para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Nós vamos estar orando aqui pelos pedidos de oração. Irmão Rogério, por favor, faça essa oração e nós estaremos encerrando. Maravilhoso Deus, nós colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Nós te cada pedido de oração, Senhor. cada nome, Aleluia. Senhor, que o irmão Júnior fez menção aqui. Deus, aqueles que precisam de cura, Deus. aqueles que precisam de libertação. São famílias, Senhor. Senhor, aqueles Creram, que ó Pai, precisam, naquilo que o Senhor, Senhor que dependem do sistema da saúde, esperando ali, Senhor, Jesus. uma Tem vaga misericórdia. para baixar, para fazer essa cirurgia. Aleluia. Deus, nós pedimos que o Senhor abra as portas, Senhor. age, Que o Senhor. Senhor atenda, Senhor, a cada pedido que chegou até nós aqui nessa noite, Pode Senhor. fazer, Glorifica o precisa Teu deste nome, nosso, Senhor, Senhor, e em faz nome de milagre. Ajuda também essa pessoa, Senhor, que está com Liberta, dificuldade abre portas de para graça, entender, Senhor. Senhor, a Tua palavra, Abre tuas que mãos possa a passar cada para o Deus, reino do céu, Senhor. Deus, nesta noite, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Glória a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus na frente. Deus abençoe. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente,